Mano rasgou o verbo contra a diretoria do Corinthians. Tagieres também coloca Corinthians na FIFA, será que vem outro transfer ban? Créditos, Energia 97. O morto-vivo do futebol chegando com as notícias em nome de Novibet. Tem novidade, abriu 2 gols, pagamento antecipado garantido. Vamos lá, abrindo a porta do Transfer Ban. Quem tá lá? Quem tá lá? Adivinha. Parece o Mano e a Lelê. Parece o Mano e a Lelê dentro da sala do Transfer Ban. Os Bambi também estavam, hein? Não, mas eles entraram, mas saíram rapidinho. Não sei como, mas saíram rapidinho. Entrou e saiu, né? Só abriu a porta, olhou, oi, tchau. Mas já tá lá. É que nós estamos à vontade, mano. Já abrimos a geladeira, já estamos com o pé em cima do sofá. Cara, tomamos conta do Transfer Ban. Lelê, mano, eu tô vendo uma reportagem aqui onde cita o Tadieres, o presidente, tá bravo, hein? O presidente do Tadieres tá bravo. Sim. O Base lá, o Base. Tem uma dívida, né, do Garro com o Tadieres, 23 milhões e 300 aí. Né? E o presidente lá, o André, qual é o nome dele? Andrés Base. Andrés Fassi. Fassi, isso. Andrés Fassi disse que tentou falar com o Augusto Melo, né? Mas foi ignorado, né? Então agora não tem conversa, não tem conversa. Eles querem também, assim como o Félix Torres lá do Laguna, que é os 23 milhões aí, mano, se vira no cash. Né? Segundo ele, o jogador valorizou 300%, que também é uma verdade, veio jogar no Corinthians. Então não tem como, cara. Então agora tem mais essa bucha que, assim, já tá na FIFA. Pode pintar o transfer ban a qualquer momento. Ele então, tá pedindo, Bento, se for na ordem... Oi, diga. Não, era quem chamou? Não, mano, era a informação de que o presidente tá pedindo, se não pagar, pra derrubar pra segunda divisão. Não, mas isso aí faz tempo que ele falou, mas esse idiota não manda nada. Ele falou que merece cair. A prioridade dele é receber, Domênico. Ele quer receber. Mas, ô Bento, ele não tá errado. Ele não tá errado. Por mais que o Tadieres também tenha sido sem vergonha na vinda do Garro, em demorar pra emitir lá a documentação e tudo mais, mas nesse ponto, cara, ele tá certo. Ele não tem que tentar fazer acordo com ninguém. Ah, mas não era o Osmar Stabile, era o Augusto Melo. A gente tá falando de instituição. Independente de quem esteja à frente, é o clube que responde. É o clube que responde. E nesse ponto, cara, Tadieres, Santos Laguna, Rojas, eles não têm que fazer acordo, eles não têm que ser bonzinho. Porque quando tentaram ser bonzinho, tomaram na tarraqueta, como foi o caso do Santos Laguna, como foi o caso do próprio Rojas, apesar de não ter jogado bosta nenhuma no Corinthians, mas tem contrato, tem que ser pago. Entendeu? Então, nesse ponto, cara, o Corinthians ele tentou prorrogar ainda mais aí uma condenação, porque ele sabia que ele ia perder as 3. Não adianta você falar, o Corinthians tentou. É aquele tipo de artifício que você utiliza juridicamente para ganhar tempo. Você recorre aí numa segunda instância, que aí você vai pro caso lá na Suíça, e aí o caso olha, pega e fala, muitas vezes é difícil, é muito raro o caso ele contrapor uma decisão da FIFA. Você faz isso justamente para tentar prorrogar, jogar para outra administração, depois o outro que resolva. Mas nesse ponto, cara, de verdade, Domênico, o Corinthians ele tem que dar nó e pingo d'água para tentar arrumar esse dinheiro e pagar os caras. Porque eles não têm obrigação nenhuma em serem gentis com o Corinthians, em prorrogar o pagamento, em fazer acordo. Eles já têm uma condenação em trânsito e julgado a favor deles. Acabou, irmão. Tem que pagar. Falou tudo, mano. Não tem nem o que a gente questionar. É claro que o torcedor, às vezes, pode ficar chateado pela forma que o presidente fala e tudo mais. Mas se a gente tá no erro, cara, a gente tem que saber reconhecer, né, mano? E eu tenho certeza que, assim, se fosse com a gente... Porque pensa na situação do Tadieres, cara. Talvez seja até pior do que a situação do Santos Laguna com o Félix Torres, porque era o principal ativo deles, o Garro, né? Um cara que se destacou ali no Campeonato Argentino, que eles poderiam ter vendido e arrecadado um dinheiro bom que ia ajudar no clube. E como o presidente falou, e é uma realidade, esse valor que eles poderiam ter recebido, investido nesses 2 anos que passaram, é irrecuperável. Já passou. Então agora, por isso que ele tá no direito dele. Se fosse o meu clube, eu também não ia ficar aceitando parcelamento e pedido aí de pinico, como o Stabile tá tentando fazer. O Stabile tá no direito dele porque ele tá tentando resolver de alguma forma. Entrou agora na presidência. Mas o presidente do Tadieres também está defendendo o interesse dele. Então é isso. Ô, Lelê. É que o Corinthians, Lelê, nesse ponto, eu só acho que o Corinthians é bom ele ficar bem esperto com relação a isso, porque o Corinthians ele entrou com um caso de novo na FIFA. Depois de uma decisão do CAS,
O Corinthians ele tá pedindo aí pra FIFA tentar intermediar uma situação aí com o Santos Laguna pra receber, o próprio Stabile tá falando. Então, mas o Bento, o Stabile tá falando, porque agora a gente fez um acordo aqui na CNRD pra pagar os credores, a gente tá pagando religiosamente em dia. O Corinthians tá achando que ele reabrir esse caso na FIFA vai trazer pra ele talvez uma pausa num outro transfer ban que possa pintar. Isso daí tá incorrendo um sério risco, cara, porque se cair outro transfer ban, a questão de perder pontos é muito grave. É muito grave. Então é bom o Corinthians aí, através do seu departamento jurídico, não tentar achar que pedir para a FIFA intervir nessa situação vai congestionar ou vai talvez aí prorrogar um pouco mais de tempo para vir o próximo transfer ban. É bom os caras se coçarem lá. Ô, Lê, eu tô vendo aqui. Vocês não estão dando comida direito pros caras, pros jogadores lá? Eu tô vendo. O volante Charles do Corinthians passou por exames. Tá com fome? Para identificar deficiência de ferro no corpo. Meu pai. Segundo a esposa do jogador, ele está com uma deficiência de ferro há mais de um ano. E só foi detectado há 2 meses. O Charles. Não, o mais engraçado disso tudo, primeiro. Lá, velho. Não, o mais engraçado disso tudo, mano. Com relação à parte metabólica dele. Isso aí pode ser a deficiência dele próprio. Não, o mais engraçado disso tudo, primeiro, é que... Onde eu sei que não vai faltar ferro é no São Paulo. No São Paulo ninguém tem falta de ferro. O que não falta lá é jogador tomando ferro. Mas o mais engraçado disso tudo, primeiro, é que a gente teve que saber pela esposa, mais um problema que a gente fica sabendo pela esposa do Instagram, em vez de pelo departamento médico, pela assessoria do clube, né? Em vários clubes brasileiros isso está acontecendo, né? A situação do Lucas também foi através da esposa no Instagram, enfim. Eu acho curioso isso. E segundo, né? Eu vi aí, já estão entrevistando especialistas, nutrólogos, nutricionistas a respeito disso para saber. E assim, óbvio, né, mano? O ferro, a gente sabe que é um elemento muito importante aí no organismo, né, no corpo humano, até porque ele não é só a questão do ferro. O ferro, ele é imprescindível para fazer o transporte de oxigênio também no nosso corpo. Então, quando você tem o ferro, a ferritina principalmente baixa, eu tava com a ferritina baixa, eu tive que repor também. E eu não sou atleta de alto rendimento. Você tomou ferro? Tomei ferro, Marcão. Tive que tomar ferro na veia. Ferro na boneca. E eu não sou atleta de alto rendimento. E eu tava bem assim, cara, eu já acordava cansada, sabe? Não tinha vontade de fazer nada e tal. Então, pro atleta de alto rendimento, com certeza, isso pesa ainda mais. E não é querendo tirar sarro, não, tem mas... comprimido, viu, Lelê? Não precisa ser injetável, não. Não, depende da situação. Se é muito grave, os médicos indicam já tomar a ferritina na veia, sim. Fazer a reposição. Né? E foi o caso do Charles, porque ele estava fazendo a suplementação já há algum tempo, não estava adiantando, e ele fez na veia agora também. E não é querendo tirar sarro, mas, pô... Não tinha um problema mais a cara do Charles do que isso, mano. Porque quando a gente associa, né, a falta de ferro, a falta de força... Tava cansado em campo, né? E tal. É isso. E tava demonstrando, sim, claramente em campo. Que isso. Mas, ô Lelê, até com relação ao Corinthians ainda, Bento, 2 informações aí que acho que também são importantes. A primeira é que o Corinthians ele já providenciou aí também o transporte pro Hugo Souza. O Brasil que vai jogar aí contra a Bolívia, lá em El Alto, na terça-feira. Ele já fretou um avião aí para que o Hugo Souza possa estar voltando, para que ele esteja presente no jogo de quarta-feira contra o Atlético Paranaense, jogo decisivo que vai colocar o Corinthians na semifinal da Copa do Brasil, se Deus quiser. Ele já ganhou fora. O quê? Tá classificado. Brasil. Tá classificado. Não, eu sou humilde, irmão. Sou humilde. Tá humilde, Tayan? O quê? Tá humilde? Sou humilde, eu falei, se Deus quiser, o Corinthians estará lá. E uma outra informação, Lelê, acho que foi o Neto que falou, que o tal do Marinax, aí, o dono do Nottingham Forest, o bilionário grego, ele tá entrando em contato com o Corinthians para comprar os 10% que o Corinthians ainda tem no passe do zagueiro Murilo, que tá jogando lá. Ele tá querendo aí pagar essa quantia, porque possivelmente o Nottingham Forest já deve estar para vender o Murilo, e ele não é trouxa nem nada. Ele sabe que vai morrer um Tinguá ali. E sabendo que eu acho que ele deve estar também aí brifado, que o Corinthians está devendo para Deus e todo mundo, ele falou, deixa eu oferecer um dinheiro lá pros duros,
Pra ver se os caras vendem esses 10% aqui. Eu dou uma esmola lá pra ver se eu pego tudo. Pois é. Então aí deve acontecer talvez aí, Lelê, a venda desse percentual que o Corinthians ainda tem. E Marinacci tá assim também com o Textor, viu? O tal do Cuiabano se apresentou no Nottingham e um dia depois já voltou pro Botafogo. Tá assim, ó. Mas esses caras, esses bilionários, tudo tem contato um com o outro. Você acha que não? Você acha que não, mas aí, né, mano? Bom, eu não vou falar nada porque assim, né? Calada eu me deito, sem processo eu me levanto. Mas... porque essas situações aí estão bem esquisitas, né? Mas eu acho aí, mano, tudo bem, o Corinthians tá precisando de dinheiro, talvez consiga aí um valor bacana oferecido pelo Evangelho Marinacci, só que também tem que ser esperto, né? Porque se a venda for uma venda com valores altos, como eu acho que deve ser, porque o Murilo tá em evidência lá. Tá bem lá. Então, assim, tem que ver se você não vai aceitar um dinheiro muito abaixo do que você poderia ganhar com os 10%, né? Ô, Lelé, é oferta e procura. O Corinthians tá precisando de dinheiro. O Corinthians não tem sim, claro, tem que aceitar, mas assim, tem que saber negociar, mano. Um caminhão. Então, saber negociar é a mesma coisa, você tá com fome. O cara fala, ó, te dou um pão com manteiga, você quer? Quem tá morrendo de fome não, mas esse é o problema. E não adianta também aceitar uma mixaria, sendo que mais cedo ou mais tarde ele vai ser vendido e você podia receber um valor bem maior. E o Tem que tentar negociar um negócio mediano aí. Mas, ô Lelê, se o cara chegar lá e falar, eu tenho, sei lá, 5 milhões de euros, vamos supor que ele seja vendido aí por, vamos colocar aí 50 milhões, quando eles têm 10% da transação, tenho 5 milhões. Corinthians pega, Lelê. Corinthians tá duro. Corinthians tá precisando pagar 3 transferban pra amanhã. Não tem como ficar olha, será que se for vendido por 80 eu vou tá abrindo mão de 3, não sei o quê? Não tem muito jeito. O Corinthians aí, a grana que oferecer, o Corinthians vai fazer um doce aí de inicial aí pra tentar barganhar um pouco mais. Mas, cara, precisando pagar 3 transferban, sem dinheiro pra isso. O Corinthians tá contando moeda. Eu prefiro vender desses 10% do Murilo, que seja por 4, 5 milhões de euros, e já quitar esses transferban, pelo menos de imediato aí pra não ter essa pista de perder 6 pontos no Brasileiro. Não, sim, mano, o que eu tô falando é que não pode ser trouxa, não pode também, assim, aceitar uma coisa muito, sabe, mas que seria uma coisa de trouxa? Poderia receber. Porque, assim, nesse universo do futebol... Não, mano, depende... 1 milhão de euros seria coisa de trouxa, mas 5 milhões eu não acho que seria coisa de trouxa. Exatamente. Então, não adianta o cara chegar aqui e oferecer, vou oferecer 80% a menos do que vocês ganhariam ali com esse valor da venda dele em 10%. E aí, no futebol, nos bastidores, se os caras forem atrás, se informarem, você sabe mais ou menos quanto que é que vai ser vendido e tal. Porque todo mundo que tem o contato ali, várias vezes eu, tem um clube que tá querendo comprar o jogador, nem saiu nada na imprensa ainda, mas os caras de dentro do clube já estão sabendo que o outro lá vai vender, porque tem esse contato. Mas, Lelê, a oferta dele vai ser com deságio. Você pode ter certeza. Não, se ele tá querendo propor um valor... Claro que vai, senão ele não ia nem oferecer. Se ele mas vender não por pode 50, ser algo tão exorbitante. Ele vai oferecer 3,5. Certeza. Ele não vai oferecer aí cabe ao Corinthians tentar chegar num valor que fique bom aí. Boa.